agora esta chamada está sendo gravada. Alguém pode orar? Eu posso orar. Ora então, mano. Nosso Santo Pai, nosso tão bondoso, tão perfeito, tão grandioso Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui todos juntos mais uma vez. Nós te agradecemos por todo o amor que tens por nós. Nós te agradecemos por todo o cuidado que tens com o teu povo, Pai. Nós te pedimos que possas abençoar esta aula, Pai, que possas abençoar o nosso querido Pastor Lucas com toda a sabedoria, entendimento e discernimento, e abençoar cada um de nós também com o entendimento e o discernimento. Pai, nós te pedimos uma bênção muito especial para toda a nossa igreja, Pai. Pedimos-te cura sobre aqueles que estão enfermos e te pedimos que alimentes todos aqueles que estão famintos, Pai. E cuides todos nós, que nos possas derramar sobre nós todos todo o teu Santo Espírito, Pai, e que nos possas dar força e coragem para os tempos que aí vêm, Pai. Nós pedimos também uma bênção muito especial para todos os nossos familiares, Pai, e que possas cuidar deles, Pai, e ao mesmo tempo que lhes dês a oportunidade de ouvir a tua verdade, Pai, e para que possam também ter a oportunidade de ser salvos. Nós pedimos que a tua vontade seja feita nas nossas vidas, Pai, e que possas também perdoar e abençoar os nossos inimigos, Pai, e também dar-lhes a oportunidade de ouvir a tua palavra. Nós te agradecemos imenso pelo sacrifício que o teu Santo Filho fez por todos nós, tudo o que ele nos ensinou e por nos ter aberto as portas para a vida eterna, Pai. Nós pedimos que nos deixes sempre toda a força que precisamos para não nos desviarmos nunca, nem para a direita nem para a esquerda, e que possamos apontar sempre para a salvação eterna e que possamos, através de ti, exemplificar e ajudar todos os outros a irem pelo mesmo caminho. Todas estas coisas nós pedimos e agradecemos em nome do teu tão querido, tão santo, tão perfeito, tão grandioso, tão glorioso, tão majestoso, tão vitorioso Filho, Jesus Cristo. Por favor, Pai, que assim seja. Amém, amém, amém. Amém. Então, o irmão Daniel falou que eu devia ter gravado isso. Eu vou repetir, então, para que as outras pessoas possam receber essa palavra. Então, aqui é o seguinte: o bem e o mal, no nível do raciocínio humano, porque o homem ele é metade dia, metade noite, metade branco, metade preto. O homem é assim, ponderado. Então, ele relativizou a realidade como se fossem duas coisas aceitáveis, coexistentes. Esse é o erro da mentalidade carnal, bem e mal. O bem e mal é simétrico dentro da árvore do bem e do mal. Ele aceita o bem, aceita o mal, então ele vai ponderando a vida como se fosse essa coisa. Quando você verifica a sua origem, a sua história, você fala, pera um pouco, eu estou dentro de um negócio estranho. Porque para o diabo é favorável você ter um mundo polarizado. Esquerda, direita, bem, mal, branco, preto. É ótimo para ele fica escondido. E ele articula você com dois pedaços, com dois braços, duas pernas, e você vai andando. É assim que as pessoas vivem. Então, você vai aceitar o mundo natural. Mas o natural que você aceita é um mundo caído, porque você não conhece a história da queda. Se você ignorar a história da queda, você torna um evolucionista, um progressista, né, um filósofo, um cara que quer o futuro, que quer plantar, colher, investir na bolsa de valores, receber lucro, não importa se estão comercializando lá na China celular com a vida de crianças trabalhando, ou no minério arrancando nióbio às custas da vida humana, não importa. Você quer o progresso. É isso que você quer. Você quer se dar bem. Você quer economia, deslocamento de riquezas para o seu lado e dane-se o resto. É isso que vive um homem normal, um homem carnal. Ele não tem referência celestial, ele tem referência mundana. E ele acha isso justo. Ele cumpre a sua ética social, ele cumpre o seu papel de pai, ou funcionário público, ou professor, ou industrial. Ele visa lucro, visa riqueza, poder, ele quer se dar bem. Ele quer ser bonitão, fazer sexo, ter mulher. É assim. Não existe céu, não existe inferno para esse povo. Sim. Eles são idiotas úteis de Satanás e não sabem. É assim que eles vivem. O que acontece? Quando você descobre a sua origem, de onde você veio, a queda, a guerra celestial,
o mundo antes desse mundo, e as razões das coisas existirem, você fala assim, pô, espera um pouco, tem alguma coisa errada. Ou então você tá aquela sacada que eu tive quando eu era criança. Eu falei, o que eu tô fazendo nesse mundo louco? Quando eu caí aqui, irmãos, eu falei assim, que diabo de mundo é esse que minha mãe me pariu para botar eu aqui? Eu tinha a sensação de que eu estava em outro lugar muito bom, que não tinha nada de errado, e que eu vim para cair aqui nessa maluquice. Por quê? Porque eu comecei a ver as coisas erradas nesse mundo. Eu falei, opa, a minha expectativa não era isso. Para mim, toda mulher era santa e pura. Eu nem sabia o que era uma prostituta quando eu era criança. Depois que minha mãe explicou, eu não sabia o que era um homossexual. Depois que minha mãe explicou, eu era criança pura. Sem maldade, sem malícia. Para mim, todo mundo era honesto. Para mim, todo mundo era verdade. Para mim, eu estava no paraíso. Depois que eu acordei, eu falei, opa, isso aqui não é o paraíso, não. O que eu estou fazendo aqui? Aí eu comecei a perguntar, uai, eu vou morrer? Eu vou morrer por quê? O que eu fiz para morrer? E para onde eu vou depois que eu morrer? Então, essa foi a sensação que eu tive quando eu vim nesse mundo. Quando eu despertei lá com 8, 7 anos de idade, eu tomei consciência, como diz, né? O Jean Piaget, lá, aquele educador, diz que a criança toma consciência. Sei lá, em quantos anos eu tomei consciência. Só sei como eu despertei, eu falei. Então, eu nasci nessa estirpe. Mas tem outras pessoas que não. Mas tudo bem, vamos levar pancada, vamos até acordar e perceber que alguma coisa está errada. Religião, para mim, se fosse babaquice e mentira, eu tinha chutado o balde. Porque eu não gosto de babaquice e mentira. Eu não gosto, eu odeio. Perda de tempo, enrolação e mentira, eu odeio. Desde criança eu odeio isso. Então, o que me levava a ir numa igreja? Conhecimento de Deus, amor de Deus, saber que eu tinha um Pai celestial. Porque até o Pai da Terra não era tão quanto eu precisava. Mas eu precisava de um pai. Porque eu estava no mundo, eu precisava viver, precisava saber o que era esse mundo, fazia as perguntas para minha mãe não tinha todas as respostas. Então eu desconfiei da situação desse mundo. E fui procurar Deus. E fui fazer pergunta. E fui descobrir o mal. E fui investigar. E fui calcular. E fui estudar. E fui até chegar no Evangelho. Passei por Nova Era, né? Não tão quanto o irmão Daniel, né? Mas passei por todo quanto é tipo de pergunta, religião, todo tipo de maluquice eu passei um pouco para tentar descobrir a verdade. Aí eu tinha que testar. Eu peguei a Bíblia aqui e falei para Deus, ó Deus, se isso aqui não for verdade, eu jogo pela janela. Eu atiro pela janela. Falei para Deus isso. Isso aqui tem que responder à vida. Isso aqui tem que responder à vida. Se não responder à vida, isso aqui é babaquice, eu jogo pela janela. Como disse um pastor meu, se a tua religião não está resolvendo, muda de religião. Se o teu Deus não está resolvendo, muda de Deus. O que o pastor falou? Mas não é resolver problema financeiro, não é resolver problema de Deus aceitar a sua sacanagem, não é isso, não. Resolver as coisas essencialmente. Porque você trocar 6 por meia dúzia, porque trocou de problema, trocou de mulher, a mulher era loira, agora você tem uma morena. Isso para mim não resolve. Você tinha um emprego, mudou de emprego. Para mim não resolve. Para mim tem que mudar a existência, a razão das coisas existir. Então, veja só. Graças a Deus eu nasci com esse sentimento. Uma graça e um dom de Deus que me levou ao Evangelho. Mas digamos que eu não tenha nascido assim. Ou digamos que eu seja uma pessoa comum, como qualquer outra, que aceita a vida como ela é. Vai ter uma hora que você vai ter um confronto. Vai ter uma hora que você vai perguntar, pô, mas isso é certo ou é errado? O que eu estou fazendo? Será que depois, só pelo fato de você pensar, você tem alma. Só pelo fato de você dormir e sonhar, você tem alma. E o fato de você ter que morrer, você vai para algum lugar. Porque alma não é coisa material. E você tem uma identidade de um ser. Então você tem uma parte espiritual que vai para algum lugar. Então você tem que desconfiar. Agora, se você acreditar que você é um ateísta, que morreu é que nem uma luz que apagou, não tem nada, aí você é idiota. Porque você tem alma.
Você sonha, você tem pensamentos, você tem sentimentos. E o cérebro e a mente são captadores do mundo espiritual, embora estejam danificados pelo pecado, mas são captadores. Aí você sabe que tem um lado. Aí se você não sabe nada disso, você é ignorante, você é burro, você vai no centro espírita e vê macumba pesada, demônio tomando gente. Aí você fala assim, opa, existe o mal. Foi o que aconteceu comigo com 8 anos de idade. Eu vi o mal. Entendeu? Eu falo, se tem o mal, tem Deus. Porque o mal tem que ser uma oposição a alguma coisa. Aí você fala, então a religião é verdade, alguma coisa na religião é verdade. Entendeu? Naquela época não tinha esse negócio de prosperidade, de Macedo, esse povo besta, que não pensa na alma, quer no dinheiro. Não tinha isso. Era um povo católico, queria viver bem, honesto, cumprir seus deveres, temia a Deus, temia o padre, temia... Era um povo assim. Respeitava as pessoas, não fazia o mal. Eu morava numa cidade pequena, na interiorana, entendeu? A vida pacata, honesta. Safado, prostituta, bandido, eram poucos. Aí o mal foi crescendo no mundo. Drogas, traficantes, bandido, prostituta e todas essas porcarias. E os bandidos religiosos também foram aparecendo. Aí você vai descobrindo o mundo. Você vai descobrindo a história do mundo. Você vai descobrindo os motivos das guerras. Você vai descobrindo os motivos das corrupções nas sociedades. Aí você vai percebendo, você vai estudando, vai investigando, você chega até as camadas perversas que existem, que dominam esse planeta. Aí você vira um conspiracionista. Você começa a entender que existe uma sociedade superior que manipula essa humanidade há milhares de anos e vão passando de família para família. Bom, você chegou em algum ponto de questionamento. Aí você fala assim, bom, existe uma realidade espiritual. Existe alguma coisa por detrás dessas cortinas. Como tem aquele filme lá do Jim Carrey, que ele levanta a cortina e vê o outro mundo por detrás, que era um mundo tudo combinado. Hã? O mundo de Truman. Truman é o homem da verdade, né? Truman. É isso. Entendeu? Alguma coisa nessa vida você tem que sacar. Por mais idiota que você seja. Se você é ateu, você vai sacar que existe alguma porcaria. Se você é ufólogo, você vai sacar que existe alguma porcaria. Se você é católico, você vai sacar que existe uma porcaria. Se você é evangélico, você vai sacar que existe uma porcaria. Se você é um índio, você vai sacar que existe alguma porcaria. Se você é um perturbado mental, você vai sacar que existe uma porcaria. Porque você vai ser confrontado com a realidade. De alguma forma você vai ser. Até se você for um esquizofrênico. Isso. Entendeu? Eu estou tentando colocar todo tipo de pessoa dentro do campo da realidade. Aí, digamos que existe um Deus mau, perverso, que manda matar judeu, manda matar cristão e tal. Se você for de boa índole, e você raciocinar um pouco, você vai dizer assim, porra, eu sou melhor que esse Deus, pô. Desculpa o palavrão, mas tem que falar. Tem hora que você tem que falar. Sou melhor que esse Deus. Sou melhor que esse Deus. Então, não me convence, esse cara não me convence. Aí você põe uma arma e fala assim, agora você crê em Alá. Usa um turbante e faz ralamaleche. Aí você é idiota. Porque se você for de boa índole, você pensar, pelo menos de alguma forma, em amor ao próximo, você fala assim, eu vou aceitar esse idiota como sendo meu Deus? E aí você tem que xingar o diabo de idiota. Começa por aí. Que não é Deus coisa nenhuma, é o Satanás. Tenha o nome que quiser, a tradição que quiser. Não tenha respeito por quem é estúpido, idiota, que não valoriza o ser humano e não valoriza a vida. Se você escapar disso, você ainda vai cair na mão dos anjos caídos, que são aqueles espíritos sutis, de nova era, enganador, que quer levar você para a espiritualidade, você fazer elevação espiritual, fazer bzz, bzz, ficar em posição de lótus, meditar, né? Ler o livro do Osho.
Aí, se você for um pouco respeitoso pela vida humana, você vai ver que você vai começar a ter desejos perversos por tudo quanto é mulher, por tudo quanto é tipo de sexo. Por quê? Porque um demônio vai começar a mexer com a sua carne, os pontos mais perversos da sua vida, que é o que prega esses naturalistas, esses que fumam maconha, que fazem nova era, começa a ter os desejos sexuais mais perversos. Aí você começa a fazer o seguinte, você encara você de frente, fala assim, vambora, carne, põe tudo para fora aí que eu quero ver que cara você tem. Aí você começa a pôr para fora tudo quanto é porcaria que você carrega dentro da sua carne aqui, ó. Aí você pensa assim, pô, mas de onde veio isso? Aí você vai lá na Bíblia e vê que nós comemos do fruto do bem e do mal. E que isso aqui, ó, é uma natureza caída. Então as coisas não podem ser naturalmente aceitáveis. Porque se forem naturalmente aceitáveis, você vai dar vazão a toda perversão sexual, moral, qualquer coisa. Porque a carne não se regula. A carne não tem autorregulação. Aí vem a lei. Vai ler a Bíblia, vai ver a lei. Não matarás, não roubarás, não furtarás. Você sai lá da idade da pedra e começa a entrar na idade bíblica. Mesmo vivendo no século XX. Aí você começa a ter medo. Por quê? Porque a lei vai mostrar o teu pecado e o castigo que vem. E se você se preserva como ser humano, você não vai querer ir para o castigo. Mesmo que fosse só um açoite, não seja o fogo do inferno. Mas aí você para e pensa, poxa, mas se eu for viver só com medo e com castigo, eu não vou ser verdadeiro. Eu não vou ser eu, então eu quero verdade. Aí você começa a clamar pela verdade. E você busca Deus, se existe Deus, por favor apareça. Se existe Jesus, por favor apareça. Se Jesus é a verdade, por favor apareça. Foi o que eu fiz. Pedi para Jesus aparecer e a verdade veio até mim, porque eu não tinha condição de ir até ela. Jesus apareceu, mostrou que ele ressuscitou. Bom, peraí. Um cara ressuscitou? Pô, todo mundo morre, mas esse cara ressuscitou? Pera um pouco, ele precisa ser ouvido, respeitado. O que ele fez? Veja a vida dele. Pelo menos como um profeta, você tem que ter um respeito. É o que todo homem devia fazer, inclusive judeu. Aí você entende que existe uma transcendência, algo para além dessa vida, e que ele tem um caminho para você. Aí você começa a falar assim, oh Deus, me ajuda. Eu sou perverso, pecador, cheio de pecado, com o fruto do bem e do mal dentro da minha carne, e eu quero sair dessa. Aí você começa a pedir misericórdia, 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 misericórdia. Aí vem os demônios lutar contra você, instigar você ao erro, instigar você ao mal. Vem todo tipo de encantamento, de perversidade, de sedução, de tudo. De dinheiro, de mulher, de sexo, de droga. E você quer lutar contra tudo isso porque você tem uma ideia, um idealismo de ser algum ser que vale a pena existir. Porque senão esse universo não explica a tua existência. E você preferia não ter nascido para ter que viver numa porcaria dessa. Você poderia abdicar da sua existência para não ser convivente e coerente com essa porcaria de existência que existe nesse mundo. Aí você pensa num céu. Aí você pensa numa existência celestial. Aí alguém vem e diz, não, isso é tudo imaginação, meu irmão. A coisa é assim mesmo. Então, meu amigo, se a coisa é assim mesmo, é tudo imaginação, eu caio fora dessa porcaria. Para o mundo que eu quero descer. Vou que nem o Raio Seixas. Saio fora disso aqui. Não quero. Abdico da minha existência. Se próprio para viver com Satanás, se não existe Deus, eu abdico de existir. E aí você clama por uma esperança de existir um Deus. Como eu já falei para o irmão, para o rapaz, você acredita em Deus, Lucas? Acredito. Por quê? Qual o problema? Mas nós somos da evolução e tal, não sei o quê. Eu falei, meu amigo, você crê na evolução porque você não está numa cama do hospital com câncer terminal. Porque se você tivesse, você estava pedindo para Deus existir e te tirar daquele sufoco. Com aquelas dores terríveis, tendo que tomar morfina. Você ia pedir para Deus existir. Você só fala assim porque você está aqui, bonito e saudável.
e aceitando toda a perversidade que o mundo te oferece. Entendeu? Então, irmão, existe um caminho. E se não existe, a minha vida está criando uma pavimentação para quem quer que esteja perdido encontrar o caminho certo. Pelo menos isso eu quero fazer com Jesus, porque Jesus pavimentou, criou o caminho, e eu quero pelo menos colocar um assoalho nele. Para as pessoas encontrar pelo menos as tochas nesse caminho. Que eu estou colocando a existência lá do zero para levar para Jesus. De qualquer situação que o homem esteja perdido. E como eu estava falando, se vier um cara do Alá, se ele quiser vencer no discurso e no debate, ele vai perder, porque nada se pode contra a verdade, senão pela verdade. Agora, como ele não tem discurso, ele vai puxar a espada e vai cortar minha cabeça. Porque a violência dele é o argumento que ele tem contra o meu Deus. É só isso que eles têm. E esses bandos de colchão mole, para não falar outra coisa, se entregam por causa do dinheiro. Tá. Aí que não vá para o YouTube. Governantes, covardes, colchão mole, para não falar o traseiro. Deixa. Entende? Porque se alguém trucida uma criança ou faz qualquer mal diante de mim, eu vou passar por um problema muito sério de aceitação da realidade. Mas eu vou clamar para que o meu coração não endureça e eu não caia nesse mesmo veneno do mal que transformou essa pessoa num demônio. E esse é o limite que nós vamos enfrentar hoje. Nesse mundo do jeito que está. E esses abobalhados que têm permissão aberta para demônios vão ter que expulsar esses demônios, porque os demônios não brincam de demônios. Demônio não brinca de demônio. Ladrão não brinca de ladrão. Ele quer te roubar, ele quer te arrancar o que você tem. Então é você que tem que ter a índole de expulsar e saber o que você realmente quer e o que você realmente precisa para jogar fora as coisas ruins da sua vida. Pedir pelo menos um quebrantamento, um choro, uma amargura, um arrependimento para você expulsar aquilo que você ainda na sua carne aceita como uma coisa que Deus não se agrada. Porque é isso que a nossa carne tem. Uma aceitação do erro. Por isso que a gente tem que cair fora daqui. Mudar para o espírito. O querer se dar bem num mundo como esse nosso, perdido e caído, é ser conivente com o mal. Querer que esse mundo continue do jeito que está é ser conivente com o mal. Agora, ser revolucionário e querer mudar a sociedade com revolução é ser estúpido e idiota, porque não existe essa revolução. Ou existe Deus para mudar, porque as forças são espirituais e a gente não tem poder para lutar contra elas, ou não existe nada, porque esquerda e direita faz parte da mesma palhaçada. Faz parte da mesma palhaçada. Que é uma estratégia maligna para manter as pessoas ocupadas e manipuladas para não ver a realidade como ela realmente é. Então você clama. Você clama de fundo do seu coração que Deus tenha piedade e misericórdia de você e arranque você dessa situação e te dê uma dignidade para você ir escapando da sua própria natureza que é perversa e que é caída. Aí você reconhece que uma árvore do bem e do mal existiu, de fato, que não é um arquétipo filosófico, como alguns pastores dizem, que Adão e Eva existiu, e que eles fizeram uma escolha no nosso lugar. Tendo tido outras criações, outras raças, devosianos, homem de Neandertal, não interessa. Mas que existiu um Adão e Eva que deu origem, pelo menos a herança que nós temos e que carregamos como genética, né, do qual descende o povo judeu e nós também, porque Deus fala lá em Jeremias que misturou a semente de Deus com a semente dos animais e dos homens. Vamos saber o que quer dizer isso geneticamente falando. Se a semente de Adão não foi misturada com Neandertal, com Devosiano, com outros
né? Com essas outras raças criadas aí em paralelo. Não sabe. Eu não conheço a história a esse ponto. Eu não sei se a Helena Blavatsky não falou um pouco da verdade também sobre outras raças que vieram de outros mundos. A gente não sabe. A guerra celestial ela tem tanta dimensão que a gente não consegue dizer se é verdade ou se é mentira. Mas pelo menos eu sei que a palavra de Deus, quando ela fala da criação e de um reino caído, ela está falando a verdade, porque eu constato isso na minha natureza. Então eu preciso de um Salvador. Eu preciso de uma árvore da vida. Eu preciso de uma Jerusalém celestial. Eu preciso de uma reconciliação com Deus, que deve ser muito mais maravilhoso que tudo isso que existe, porque senão nós estamos totalmente perdidos. E eu preciso de um arrependimento. Eu preciso de uma purificação. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um Espírito Santo para me guiar. Eu preciso de uma graça que supere qualquer defeito que eu carregue comigo mesmo. Eu preciso de uma misericórdia que me levante para uma região que eu não posso alcançar. Entende? Aí eu começo a ter esperança e pregar a esperança para os outros. Porque senão, meu irmão, eu vou me entregar a essa porcaria que existe nesse mundo. Porque eu não tenho força para lutar contra isso. Eu não sou um querubim de 6.000 anos, que sabe muito mais da humanidade do que a gente sabe. O diabo sabe o que eu vou escolher amanhã e eu nem sei o que eu vou escolher amanhã. Tanto que esses demônios sabem da gente. Olha, irmãos, eu tenho aprendido tanto sobre a realidade, eu estou trabalhando aqui na construção de um barracão, eu deixo um prego, eu deixo um martelo, nos lugares que depois o diabo vai me jogar ali para me pisar em cima do prego e machucar minha mão com o martelo. Como é que o demônio sabe que eu vou precisar daquele prego, daquele martelo, naquele lugar, naquela posição, que vai me produzir um acidente? Ou seja, o mundo que eu vivo está cercado de armadilha espiritual, de um futuro que os espíritos programam contra mim e eu não tenho como me defender. É o caos. Se eu não contar com Deus ou com anjos, me livrando desse caos absurdo, que planeja um acidente quando eu saio do trabalho, que planeja um ladrão que invade a minha casa, no mundo espiritual que eu nem sei. Eu estou perdido, irmão. Como é que eu vou lutar contra isso? Então eu preciso, se você enxergar a realidade como ela é, irmão, você começa a clamar por Deus dia e noite, a chorar por Deus dia e noite. Porque é terrível. Você quer mais é sair daqui. E você quer mais é tirar o maior número de pessoas possíveis. Que, como eu falei, vai ter uma hora que, enquanto houver raciocínio humano, você tem um discurso para ser usado para convencer essa pessoa a quebrantar a sua mente, seu coração, porque penetra na mente e vai até o coração para mudar aquela atitude daquela vida. Porque depois que ele virar demônio, ele só vai querer te matar. Vai ser zumbi. Querer comer a tua carne e te matar. Que é isso que aquela religião que está lá naqueles 10 países lá, que são contra Israel, pregam. É isso aí. Quiser comentar, pode comentar. Porque que eles... Pode falar, irmã. Boa noite. Faz tempo. Parece até que eu escolhi o dia certo para ouvir esse tipo de palavra que o irmão Lucas falou. Fazia tempo que eu não estava aqui, irmão Lucas, e não sei se você mudou a pegada da aula, mas falou palavras bem fortes aqui, né? Verdadeiras, né? Que talvez a gente não possa falar para qualquer pessoa lá fora. Mas com relação ao que o irmão falou, eu peguei um pouco o fio da meada, né? Perdi um pouco, porque eu não consegui chegar antes. Quando o irmão fala da gente alertar, abrir os olhos, né, das pessoas, eu não sei se está relacionado a familiar ou pessoas ao nosso redor, e quando essas pessoas não querem te ouvir, a gente vai carregar também essa culpa, se a gente perceber que não é para... A gente fala, mas uma vez não deu muito certo, é para insistir, porque você também começa a ser criticado, taxado de maluco ou problemático. Eu não sei até que ponto, porque eu tenho me cobrado muito, entendeu, irmão? De
Como é que eu vou orientar as pessoas à minha volta? Eu acho assim, irmã, culpa você não tem que ter nenhuma. Medo também nenhum. Culpa e medo joga fora. Porque isso não é de Deus, não é de Jesus. Se você já fez a sua parte, descansa, fica tranquila. Se você está vivendo como exemplo, também melhor ainda, porque não é só falar, é viver como exemplo. Mais tranquilo ainda. Entendeu? E deixa o pau quebrar. Entendeu? Tem muita mãe, eu vou dar um exemplo de mãe, que fica acolhendo o filhinho e dando fraldinha para ele enquanto ele está na maconha. Agora ele não deixa ele ser preso, espancado, para ele perceber que ele está no erro. Se a mãe largasse ele e deixasse o filho ser preso, espancado, ele ia gritar mamãe lá da cadeia, e a mãe podia lá levar uma palavra e tirar ele de lá, através do evangelho. Mas não, fica acoitando, o bichinho vai crescendo. Então a gente tem que sofrer as consequências daquilo que a gente vive no mundo. Porque no fundo do poço, quem quer vida vai olhar para cima e vai clamar. Então deixa acontecer, irmão. Deixa. O que você fez, falou, ótimo. Falou 1, 2, 3 vezes, descansa. Deu exemplo, descansa. E deixa o pau quebrar. Deixa a pessoa sentir a dor. Porque tem gente que vai vir pela dor. Tem gente que vai vir pelo amor. O que é vir pelo amor? Você ouviu, entendeu, acolheu e vem. Agora, pela dor, deixa o pau quebrar. O que você pode fazer? Esse exemplo, em que sentido, irmão? Às vezes a gente não consegue ser 100% exemplo. Não, aí você está sendo exigente. Você não é Jesus. Você é uma filha de Deus. Faça o melhor. Deus é o melhor. Não foi suficiente? Descansa, irmão. Descansa. Não se cobre. Quem vai cobrar alguma coisa de você é Jesus. Se ele não está cobrando nada, fique em paz. Sinal que você está superando até o que ele gostaria que você fizesse. Porque quando Jesus está calado, ele deve estar consentindo, ele deve estar trabalhando. Porque só tem 2 coisas de Deus ficar calado. Ou ele consente ou ele está trabalhando. Compreendi. Desprezo de Deus é insuportável. Então eu prefiro estar apanhando de Deus, como o irmão Daniel falou, ou estar sendo consolado por Deus nas minhas tribulações. Né? Pois é, irmão. Mais alguém? A irmã Cristiane Guimarães está aqui pela primeira vez. A irmã Célia está aqui. Ela disse que tinha uma irmã. Foi a irmã Célia que falou que tem uma irmã que queria participar. Era só mandar o link para ela das reuniões. Tá? Deixa eu ver quem mais. Ah, não, era a irmã do Cineia que queria a Vera Lúcia. Ah, ela mandou aqui. Eu vou adicionar. Ixi, mas ela mandou um print da tela. Eu vou ter que adicionar ela aqui. Ela está querendo participar das aulas. Tem a outra irmã também que quer participar das aulas, que está no trabalho, vai sair 11 horas, mas disse que vai depois ouvir o vídeo. Deixa eu anotar aqui o nome das irmãs que estão pedindo para entrar aqui. Espera só um pouquinho aí, gente. Deixa eu ver aqui, a irmã fugiu. Deixa eu preciso anotar. Nossa, tem 2 celulares. Não entendi, irmã. Ela tem 2 celulares? Bom, vou colocar aqui os 2, né? Como contato. Quem quiser comentar mais alguma coisa, pode comentar. Então, irmão, só para quem chegou atrasado, a gente estava falando sobre essa circunstância que vai vir agora no mundo, né? O mundo árabe está invadindo a Inglaterra, né? Foi um vídeo que o irmão Daniel postou. A gente viu outros vídeos das coisas que estão acontecendo e tem um sonho da Erin mostrando o que está vindo, né? Certo? Em termos de quê? De situação do inimigo, né? Então, o que nós estamos falando? Como é que nós vamos enfrentar a situação? Se for alguém que ainda tem racionalidade, você vai pregar e falar e dar exemplo. Se for alguém que já perdeu toda a racionalidade, vai agir como um demônio que vai levantar a espada para te matar, ou você vai morrer, Deus vai te livrar. Pode falar, irmão. Então aí acho que voltamos àquela parte em que temos mesmo que nos unir cada vez mais. Isso. Esta aula está a ser um excelente exemplo de união, está a ser uma aula muito abençoada com muitos irmãos. E isso é parte da união, temos que unir as nossas forças, porque o mal está-se a unir todo. É assim, o mal sempre foi unido,
só que eram unidos em organizações diferentes. Agora, todas as organizações do mal se estão a unir. E nós estamos às vezes, e eu falo por mim, a discutir por coisas vãs e estúpidas. E quando nós temos até o exemplo daquela escritura Tito 3:9, que me bate com muita força, em que nos ensina que não devemos andar em contendas por coisas estúpidas. Devemos unir-nos. E lá está, eu falo por mim, que eu sou uma pessoa que sempre fui muito nervoso. Graças a Deus o Pai pôs-me numa situação em que esta epilepsia que eu não sabia que tinha também me faz tomar uma medicação que me faz ficar mais calmo, isso é ótimo. Entre outras vantagens de nunca mais poder tocar em bebida ou nada que me faça mal, portanto mesmo que eu queira pecar eu não vou pecar porque eu sei que pode me disputar um ataque muito grave. Então o Pai é perfeito e acaba por moldar às vezes, nem que seja à força, mas pronto, isto é só um pequeno testemunho, mas eu creio que neste momento só nos resta a união. Obrigado por me ouvir. É isso é fato. Não tem outra coisa a não ser união. E ainda, assim, eu gosto de avisar o que estamos para enfrentar, porque quando uma coisa é fator surpresa, todo mundo perde o equilíbrio com o fator surpresa. Então, se você sabe mais ou menos o que está vindo, então você vai falar assim, não, espera um pouco, eu preciso me preparar pelo menos psicologicamente para esse evento. Entendeu? Então é isso que nós estamos agora diante do cenário que está vindo no mundo, né? A morte do Papa, as configurações religiosas vão mudar, o mundo árabe vai avançar sobre as pessoas, e nós vamos ter que enfrentar muitas situações aí que a gente não imagina. Então nós temos que estar prontos para esse evento. Pode falar quem levantou a mão aí. Coloquei a irmã aqui no grupo e já mandei a mensagem para ela. É avisar, porque assim, irmãos, é o seguinte, não adianta o crente querer viver de igreja como se fosse um evento. Eu vou na igreja como um evento de hoje, porque eu sou espiritual e eu quero que dê certo a minha segunda-feira, e eu quero que Deus abençoe nos meus lucros, nos meus ganhos, nas minhas coisas. Se você viver essa vida medíocre, você vai ficar aqui na Terra, com toda a porcaria que existe. O Deus é vida ou não é nada para você? Se você quer prosperidade, não venha nessa aula. Que aqui ninguém vai falar de prosperidade. Nós vamos ser prósperos, porque Deus nos abençoa para ajudar outras pessoas e levar o reino de Deus para frente, porque isso aqui é uma decisão do universo. O reino de Deus é uma decisão do universo. É uma causa de uma guerra superior a qualquer ambição humana e medíocre. Uma causa da existência desse cosmos, dessas estrelas que brilham em cima de sua cabeça e dessa natureza, desse chão que você pisa, e dessa flor que você sente o perfume, e dessa criança que você vê brincando na praça ou correndo na inocência e na pureza. Se você ama essas coisas e quer que essas coisas permaneçam, então esse é o reino de Deus que você vai lutar. Agora, se você viver por mediocridades e egoísmos, caia fora. Porque você não tem nada com o reino de Deus. Você é xoxo. Então, ou se arrependa e compre ouro puro, como disse lá no Apocalipse. Compre ouro puro para viver dentro de uma realeza espiritual. É assim, Deus não é um apêndice da existência, uma preferência religiosa como um time de futebol, que um é Palmeiras, outro é Corinthians, uma religião que disputa com outra religião, um partido político, isso é tudo mediocridade. Deus é a razão do próprio universo existir. É a razão de toda a existência de toda criatura. E a gente tem que ser grato para começar a ser grato pela própria existência. Você poderia não existir.
Você poderia não acordar e ver o céu azul lindo e aquelas nuvens brancas passeando em cima do céu e aquele ar e aquela brisa e você respirando. Você poderia não ver a grama verde, você não poderia não existir para ver tantas coisas belas que essa natureza caída, pelo menos ainda tem, porque nem a celestial ela ainda é, que é muito mais exuberante. Então, grato pela existência. É a primeira gratidão que você tem que ter. Acordar de manhã cedo e ser grato por ter um nariz para respirar e um ar para entrar nos seus pulmões. E depois você começa a agradecer com as outras coisas. Pelas amizades, pelas pessoas sinceras, por aquelas que se preocupam com você, pelos pastores, pelos ministros, pelas igrejas, até pelos padres, né? Porque tem padre que é sincero. Né? Seja a religião que você tenha, pelo rabino, que te ama de verdade, que é sincero, seja qualquer ser humano, bondoso e piedoso, que não é um animal perverso, que está a fim de cortar a tua cabeça com uma espada, porque acredita num Deus idiota, que manda matar os outros e fazer os outros ser forçado a ele. Que é o que nós vamos enfrentar. Uma loucura generalizada, de gente matando gente. E achando que está fazendo um favor para Deus. Lá em Israel, teve lá o... Aqui foi 6 de janeiro, né, que prenderam pessoas que não tem nem nada a ver, velhinhas de 60 anos, são presas lá. E Israel teve lá outra coisa. Então são exemplos de despotismo e maldade. E ainda cantam aqui para... Lá em Israel eles falam para defender lá a liberdade deles. E aqui gritam para não ter anistia, sendo que a turminha da canhota pedia anistia por todos os revolucionários que estavam ainda presos ou tinham sido expulsos do país. E agora a misericórdia que eles pediram não estão exercendo. Então, todos nós vamos precisar de misericórdia, como disse a irmã Márcia, né? Use de misericórdia porque você vai precisar, porque ninguém é perfeito. Não? Todos nós erramos em alguma coisa, então nós temos que perdoar para poder sermos perdoados, porque não é a conta, né, como diz o pastor João, não é a conta dos seus menos pecados ou a conta das suas boas obras que vai se salvar você, não. Pelo peso das obras, a gente sempre vai estar em falta. Né? Então é misericórdia mesmo, graça. Tá bom, irmãos? Mais algum comentário? Então, eu estou escrevendo um livro que eu já mandei para o pessoal, depois eu divulgo e a gente vai fazer esse livro no assunto dessa aula também, da Guerra Celestial, que foi uma revelação que Deus me deu, muito interessante, sobre o papel de Jesus e o papel dessas teorias científicas no plano de Deus, né? Nós estamos fazendo parte de uma grande reconciliação cósmica, através do Evangelho. E nós somos sacerdotes, né, de Jesus para essa reconciliação com Deus. E claro, pela liberdade que Deus deu, existe o bem e o mal, existem as pessoas que vão escolher o inimigo. Mas isso não é problema meu, é problema de quem escolhe. Eu sou responsável pelas minhas escolhas, cada um pelas suas. Mas eu estou falando da graça e do Evangelho. Não estou discutindo a liberdade de quem escolhe o erro, o mal, o pecado, a maldade, ou a porcaria, ou qualquer coisa. Não, não é isso. Aqueles que querem entender exatamente o que é estar nesse mundo e o que é fazer parte desse mundo, com a perspectiva da vida eterna. Tá bom? Vai ser assunto da próxima aula ou talvez das aulas futuras, porque eu estou tentando deixar o material preparado, porque tem mais coisas ainda para escavar. Né? E a gente agora, irmãos, precisa orar com muito mais intensidade para movimentar o mundo celestial, o mundo espiritual ao nosso favor, para nosso livramento. Entendeu? Nós temos que orar, interceder uns pelos outros,
Mesmo que você não saiba o nome das pessoas, ora por toda a igreja na face da terra, por todos os santos, por todos os que creem, por todos os que ainda não creram vão se arrepender, porque o movimento vai ser bravo. Né? Que as pessoas acordem, nem que seja como que diz, com choque, com impacto. Né? A gente vai lutar até o último recurso, seja nossos familiares, os nossos parentes, nossos amigos, até o último recurso. Porque, irmãos, ninguém vai sair daqui vivo, como disse o criador o Steve Jobs. Ninguém sai daqui vivo, né? Então, não é morrer que é o problema é sair daqui com Jesus. Se você permanecer vivo, você vai ser arrebatado. Se você não morrer antes, se você morrer, e com Jesus você vai para o céu. E se você ficar para a grande tribulação, eu desejo que você fique firme e resista. Três oportunidades. Ou sai antes, sai vitorioso, ou fica e é arrebatado, ou fica para a grande tribulação e é vitorioso porque suporta tudo. Mas que você vença. Os outros casos opostos são de derrota, e eu não desejo para ninguém. Você morrer e não ser salvo, você não ser arrebatado, ficar aqui e perder sua alma. Não desejo para ninguém. Certo? Se tem que rasgar a carne, vamos rasgar, irmão. Fazer jejum, orar, clamar. Se tem que rasgar, vamos rasgar logo. É melhor rasgar agora do que ficar envergonhado na frente do poder. Do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que vai vir confrontar cada um de nós. É como diz, é melhor apanhar agora, como diz na família, né? É melhor se apanhar da mãe do que apanhar da polícia. Então é melhor se apanhar de Deus agora do que apanhar dos demônios no inferno o resto da eternidade. Né? Quando a gente era criança e fazia coisa errada, era melhor apanhar da mãe do que apanhar da polícia, porque se virasse um delinquente, ia apanhar da polícia. E se você não salvar sua alma e se tornar um demônio, você vai apanhar dos demônios, porque eles não têm amor para oferecer no inferno. Né? Então, se Deus está te corrigindo, dê glória a Deus. Dá tempo ainda você consertar toda a sua vida. Amém? Vamos orar para agradecer, irmãos? Então, se quiser alguém continuar comentando alguma coisa, pode comentar, eu vou parar a gravação. A pastora Aníbal e o pastor Jones não vieram hoje, né? Espero que eles assistam depois, né? E que todos tragam, divulgam as aulas, divulgam aí, para vocês poderem trazer mais gente isso aí para um despertamento espiritual. Tá bom? Eu já coloquei a irmã, pensei que tinha sido a irmã Célia, a irmã Dulcineia. Já coloquei a irmã Vera Lúcia no grupo, e ela vai, depois ouvir assistir as aulas, vai vir participar aqui, tá bom? Vamos orar? O irmão Daniel já orou. Pastor João, pode agradecer para nós? Ou alguém, ou a irmã Márcia? Eu posso. Tá na estrada, né? Tudo bem. Onde eu tô aqui? Márcia, olhe para nós. Aqui, peraí, ó. Tá. Alguém tá aqui. Oi, tudo bom? Deus Falou abençoe. aqui. Bom, glória a Deus. Também tá fazendo sol aqui? A gente tá no parque. Né? Que bom, ainda tá bom aí, né? Aqui tá de noite. Aqui tá Totalmente forte. Aqui são 5 horas da tarde só. Nós paramos no parque aqui para acabar de ouvir o Senhor, porque assim que eu andar mais 1 quilômetro aqui, vai cair a ligação, entrar nas montanhas. Né? Tá bom, tranquilo. Eu posso então, orar aqui, se você quiser, então. Não, fique à vontade, faça como puder. Então, Senhor, obrigado pela tua bênção. Absoluto. Vamos ter compartilhado aqui. Nesse trilho de amor que o Senhor tem tratado conosco. Nós estamos andando nesse trilho de amor que o Senhor tem nos dado
E, é claro, isso continuará por toda a eternidade. Ajude, então, esse amor que o Senhor tem derramado em nós possamos derramar em outras pessoas no mundo também. Muito obrigado por tudo isso que o Senhor está fazendo por nós, seu plano de a fundação da terra. Muito obrigado pela bênção sobre a casa do pastor Lucas e aquele que seria protegido, ele e a Lessa, grandemente, abençoadamente, assim como todos os irmãos da família dele. Porque, como foi falado aqui, nós dependemos do Senhor para tudo, Pai. É uma batalha individual, cheia de leis, cheia de legalidades que nós não conhecemos, os inimigos conhecem muito, e usa essa legalidade, mas estamos em tuas mãos. Como o Senhor mostrou para mim também semana passada, é o Senhor que faz tudo, e o Senhor usa tudo isso para que a gente possa andar, né, nessa trilha de amor que o Senhor tem dado em nossa vida. Ajude-nos, então, a usar esse amor nessa terra, Pai, da melhor maneira que o Senhor nos ensina. E Jesus, obrigado por aqui. Jesus, todos que estão aqui, ouvindo, todos que já te amam, ainda vão te amar. Amém, amém. Tchau, Cristo. Amém. Vou parar a gravação aí, mas vocês podem continuar comentando qualquer coisa, só porque eu dou um limite para o tempo das aulas, tá? Só por isso, né?